faz parte do nosso relacionamento com Jesus, faz parte do que cremos, né, da maneira como cremos no sacrifício de Jesus e o que esse sacrifício participou da nossa vida. Então, quando entregarmos nosso dízimo, nós não estamos fazendo isso por obrigação, nós estamos fazendo porque nós pertencemos a Jesus Cristo, e é muito simples nós louvarmos e adorarmos ao nosso Deus dentro daquilo que nós estamos dispostos a colocar diante do Senhor. Quando nós estamos aqui hoje no templo, no nosso culto, na nossa adoração, estamos aqui para nós celebrarmos ao Senhor com simplicidade, prestar culto, nada de extraordinário, não há necessidade de algo extraordinário, basta apenas a paz, a alegria, as coisas que vêm de Deus para participarmos do nosso coração. Nós cantamos aqui, foi na cruz, foi isso? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Sabe do que eu lembrei? Ninguém sabe, só eu. Quando eu era garoto, lá em São Paulo, não me lembro do bairro, onde eu morava, tinha um quintal grande e tinha uma goiabeira. Eu, Donaldo, meu irmão, e o Manuel, que morava lá no quintal também, estávamos brincávamos na goiabeira, foi na cruz, e eu cantava, foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé. Eu não cantava as estrofes, não lembro cantando as estrofes. Mas por que eu podia cantar isso com alegria e com esse sentimento? Porque o Evangelho é simples, a ponto de uma criança entender, a ponto de uma criança aceitar. Não vamos complicar a nossa vida com Deus. Vamos observar o que a Bíblia diz, e na simplicidade da Bíblia, vamos obedecer e aceitar o que a Bíblia diz para nós. Não existe essa de ser crente do seu jeito. Não existe essa de entender a Bíblia do seu jeito. Não existe o seu jeito de ser no seu relacionamento com Deus. Existe o jeito de Deus através de Jesus Cristo. Então vamos celebrar ao Senhor na dedicação dos nossos dízimos e das nossas ofertas.
pela sociedade, que eu posso ter as coisas do meu jeito, muitas vezes queremos que Deus resolva os nossos problemas do nosso jeito. Eu acho muito interessante isso na minha vida, porque quando eu imagino uma coisa, Deus faz outra. Mas é assim. E a gente precisa aprender a deixar Deus agir em nossas vidas. Então, naquela noite, eles deveriam estar preparados para sair, para irem embora. Como é que nós vamos fazer no deserto? Como é que nós vamos viver? Da onde é que nós vamos tirar o sustento? Deus já tinha pensado nisso. Quando eles saíram, o povo do Egito deu tudo o que tinha. Eles despojaram o povo do Egito e tiraram ali o seu sustento. Como é que nós vamos resolver esse problema? Como é que vai ser? Deus já tem a solução. Deus já sabe como fazer. Deus já está pensando. Não pegamos Deus de surpresa. O que acontece é deixarmos Deus agir na nossa vida. Você pode até perguntar como ou por quê, mas sabendo que é Deus que deve estar. Nós vamos orar nesse instante. Eu sei que você tem uma demanda, uma causa com Deus e deseja profundamente que Deus resolva do seu jeito. Deus resolva do jeito dele. Eu sei que você deseja profundamente que a solução seja uma solução vinda de Deus para a honra e glória do seu nome. Então nós vamos orar. Se você deseja colocar alguma coisa diante de Deus, aí no seu lugar, fique de pé. Nós vamos orar nesse momento. Então. Ó Deus, estamos aqui diante de Ti, Senhor, como naquela noite em que o Senhor organizou a saída do povo do Egito com a morte de um cordeiro, o sangue nos umbrais da porta. E quando o anjo passou, isso deu vida a eles. Nós estamos aqui, Senhor, prontos para receber a vida, porque nossas vidas foram lavadas no sangue do cordeiro. E agora, Senhor, eu te peço que temos necessidades, temos coisas no nosso coração que precisam ser organizadas e colocamos diante de Ti. Abençoe, Senhor, essas vidas, abençoe, Senhor, para que possamos ver a Tua glória, Senhor, agindo nesses corações. Que a Tua graça alimente e sustente, Senhor, cada coração aqui. Que cada um, Senhor, possa estar disponível a Ti, Senhor, para servir, para ser levado, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Levado para onde Tu desejar, Senhor, que nós estejamos servindo, que possamos ser Teus servos, Senhor, que o Senhor seja o nosso Senhor cada dia. Agradecemos a Deus pelas ofertas dedicadas ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar agora nossas crianças. Você vem me ajudar a cantar, Beto? Vem? Vamos nós dois. Nós teremos o nosso momento com a tia Priscila. Quer com a tia Marcela? Ó, o último domingo da sementinha, hein? O último domingo. A gente vai cantar uma música por mês agora, pra gente colocar bem direitinho na cabeça das crianças. Mas no final do ano a gente volta com a sementinha, tá bom? Peraí, deixa eu pegar mais o microfone. Som. Semente
Senhor Deus, nós vamos porque Tu és bom e Tu és Senhor sobre esse povo. Tu és Senhor sobre essas crianças. Continue falando nos nossos corações e deixe que elas escutem a Tua palavra e sejam alcançadas por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, querida igreja, que Deus esteja bem abençoar a todos nós e dando prosseguimento ao nosso culto de Páscoa. Queria trazer uma reflexão, vou trazer uma reflexão em cima do texto de Isaías, do servo sofredor, que começa no 52, ele continua no 53. Mas antes eu queria chamar a atenção a uma coisa que o pastor Carlos estava falando sobre alguns aspectos, quando ele falou da carne, né, que era o churrasco, né, e ele me levou a uma outra situação. Nós temos que tomar muito cuidado, igreja, com uma coisa chamada rotina. Quando você trabalha com casais, e uma das frases que você mais ouve em curso de casais é o seguinte: a rotina acabou com o nosso casamento. Alguém já ouviu essa palavra? A rotina acabou com o nosso casamento. A rotina, ela é bom até certo ponto e perigosa em outros pontos. Você se acostumar demais com alguma coisa, ou aquela coisa virar rotina, pode te levar à morte. Tem uma mulher aqui que vai entender o que eu estou falando. Um dos meus maiores medos, embora eu treinasse muito, era, dentro do meu serviço, como profissão, né, porque eu entendo que pastor não é profissão, é vocação. Mas na minha profissão, o meu maior medo era entrar na rotina. Geralmente os colegas que perdiam a sua vida ou se machucavam é porque eles caem na rotina. Eles ficam tão habituados com aquilo que não tem mais espanto. Ele já fica desarmado, ele fica despreocupado. Tanto é que nós vimos essa semana um vídeo de um policial, né, não sei se alguém viu, ali na Avenida Brasil, parado, chamou os caras, ele não morreu, pela graça de Deus, não vou dizer nem que foi sorte, foi graça de Deus, mas levaram arma, levaram colete balístico, levaram tudo, né? E se você analisar toda a cena, né, com um olhar mais apurado, você vai ver que aquilo só aconteceu porque ele estava o quê? Acostumado demais. Ele estava em rotina. Ele não estava na posição correta de um patrulhamento. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Não poucas vezes nós estamos tão acostumados em vir à igreja, em prestar culto a Deus, em celebrar a Páscoa, que perdemos a essência do que verdadeiramente é. Nós até falamos e cremos que Jesus vai voltar. Mas você quer que ele volte hoje? Você crê nisso piamente? Se ele voltar hoje,
como Ele te encontrará. Porque a verdade é que dentro da igreja também, nós criamos pessoas religiosas, pessoas acostumadas com ritos, pessoas acostumadas o que eu não posso fazer, o que eu posso fazer. E nós acabamos perdendo a essência. Esse capítulo de Isaías 52 e 53, ele tem um significado dentro da teologia muito profundo, e que a gente está tão acostumado a cantar, falar, e às vezes nós perdemos a essência do que o texto está nos ensinando. E por isso nós fazemos, como o pastor Carlos falou, que foi o erro de Davi, querer estar tão acostumado com aquilo, que foi o erro de usar, que nós queremos adorar a Deus na nossa essência, em espírito e verdade, mas não da maneira que Ele quer, não na maneira que deve ser, mas da maneira que nós achamos que pode ser. O grande erro de Caim e Abel, se você parar na essência, os dois ofereceram o quê? Sacrifício. A diferença estava na intenção, na maneira como o sacrifício foi feito, estava no coração. Por isso eu quero trazer nessa noite, ainda dentro desse tema de Páscoa, nós analisarmos com muita singeleza, com o coração aberto, sobre essa salvação que Jesus nos dá, que é de graça, é pela graça, mas custou um alto preço, custou um sofrimento. A redenção que eu e você temos, ele foi uma expiação de Jesus, ele foi um sacrifício vicário, houve uma troca, houve um sofrimento intenso. Jesus é colocado como nosso substituto pelas nossas transgressões, pela minha transgressão, pelo meu erro. E aqui nós podemos ver vários símbolos da reconciliação do povo de Deus com Cristo Jesus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Isaías 52, para entendermos melhor o contexto, embora seja separado em capítulos, mas é um rolo só. A partir dos versos 13, eu vou até o 53, todo ele. Eu te convido a ler esse texto com a alma. Diz assim, vou ler conforme está ali. Embora essa não é a melhor versão para esse texto, mas vamos lá. Vejam o meu servo. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Será engrandecido e elevado e grandemente exaltado. Como muitos ficarão pasmados diante dele. A sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Assim, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois verão aquilo que não lhes foi dito e compreenderão aquilo que não escutaram. 53. Então vou lá. 53. Quem creu na nossa mensagem
E a quem foi revelado o braço do Senhor? A chave para entender isso é: quem creu na nossa pregação é o primeiro ponto. Segundo ponto é a quem foi revelado o braço do Senhor. E começa a narrativa de Jesus no Calvário. Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz de uma terra seca. Ele não tinha nenhuma beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Diferente de Saul. Lembra de Saul? O pessoal escolhe Saul pela sua aparência, seu jeito, seu porte. As pessoas queriam Saul. Mas a aparência de Jesus é estranha, é feia devido aos seus sofrimentos. E as pessoas, quando olham, diz: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém a quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não tínhamos em estima. E olha que coisa impressionante. Esse homem desprezado, esse homem que nós não demos mérito nenhum, ele estava ali. Olha o que o texto diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E olha como é que você somos. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. É o que vivemos hoje. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado para o matadouro. Se alguém já viu essa experiência, é triste. Como uma ovelha fica muda diante de seus tosqueadores, não abriu a boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem em sua geração se importou? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte. Embora não tivesse cometido violência, nem houvesse engano algum em sua boca, contudo, foi da vontade, presta atenção nisso, que linguagem que fala, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua descendência e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo
justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, pois derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, porque ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Acabou? Isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de amor, de imensa misericórdia, bondade, Deus justo, Redentor. Senhor, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa noite. Fale aquele que irá nos ouvir ou está nos ouvindo pela internet. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha trazer redenção, libertação a cada um de nós. Pai santo, Pai justo, Pai bondoso, Pai cheio de graça e misericórdia. Usa-me, Senhor, apesar das minhas imperfeições. Purifica-me, ó Pai, com o Seu sangue, para que a minha mensagem, a mensagem feita nessa manhã, dessa noite, venha trazer alívio a muitos corações. Oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Querido, Páscoa é libertação. Páscoa é passar por cima. Esse servo que sofre é o próprio Jesus. Isaías, na passagem do servo sofredor, centraliza o sacrifício de Jesus Cristo, conforme o Velho Testamento todo vai narrar. E quando você vê a crucificação, você vê exatamente aquilo que Isaías havia profetizado centenas de anos antes. E às vezes nós não entendemos a profundidade desse texto. Estamos tão acostumados com os nossos pecados, estamos tão acostumados com a nossa maneira vil, com a nossa maneira esquisita, com a nossa maneira, como disse o pastor José no domingo passado, com a nossa altivez. Esquecemos de olhar para dentro de nós e não observar que nós somos desgraçados se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas. Nós estávamos perdidos, nós éramos como ovelha que não tinha pastor. Esse sacrifício de Jesus estabelece a redenção e a reconciliação minha com Deus, nossa com Deus. Será que você, porque quando você presenteia alguém, o presente diz muito, né? As meninas que dizem isso. A minha esposa fala assim: meu amor, o que você quer? Não vou dizer o que eu quero. Você tem que me decifrar. Olha que lindo, não façam isso, esposa, para os seus maridos. Isso é complicado. Se você me conhece, você sabe aquilo que eu gosto. Vamos inverter essa pergunta. Nessa Páscoa, o que será que Jesus requer de você nessa noite? Diante desse grande amor, diante dessa grande dádiva, diante dessa grande redenção, diante desse sofrimento que Ele passou por mim e por você, o que Ele requer de cada um de nós? Uma coisa muito simples. Ele requer simplesmente obediência. Requer que nós sejamos íntegros diante de um Deus cheio de amor e de integridade. A esperança em Cristo, a esperança do crente em Jesus, ela é cristocêntrica. A nossa esperança não está em coisas, não está em pessoas, não está em governo. A nossa esperança única é Jesus Cristo.
enquanto esse mundo, essa era que vivemos, nós vivemos a era que nós chamamos de secularismo, a esperança desse mundo, e que muitos de nós ainda estamos vivendo, por não reconhecer o que o texto quer dizer, é uma esperança antropocêntrica, aonde nós esperamos em nós, esperamos naquilo que nós podemos fazer, esperamos naquilo que o homem pode fazer, esperamos naquilo que o governo pode fazer, esperamos na nossa sabedoria. Mas toda essa mensagem de Isaías 53 é muito clara. Nós não temos a menor capacidade. A nossa esperança só pode estar pautada e alicerçada em Cristo Jesus. Primeiro ponto que eu quero destacar dessa reflexão: há esperança, mesmo em tempo de desespero. Muitas pessoas descrentes. É até meio paradoxal, né? Crente descrente? Sim. Temos muitos. Muitas pessoas que não entenderam ainda a mensagem da cruz. É nesse tempo de desesperança que Jesus quer trazer esperança. E exatamente isso que acontece nesse contexto, quando as pessoas começam a falar, quando os reis das nações começam a falar, e aí o profeta Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? E essa pergunta continua ecoando hoje, em março de 2024. Quem deu crédito à nossa pregação? Assim como eu falei de rotina, em que no seu serviço você tem que estar alerta, vigilante, sempre esperando alguma coisa, não se acostumar. Nós temos que entender que Jesus está à porta, Ele pode voltar a qualquer momento. Esse culto pode não acabar, mas continuar no céu. Será que nós estamos preparados para isso? Quem deu crédito à nossa pregação? Será que nós estamos verdadeiramente vivendo aquilo que anunciamos? Será que nós estamos vivendo aquilo que pregamos? Será que nós estamos vivendo, testemunhando para os nossos vizinhos? Para as pessoas que convivem conosco? Quem é a pessoa de Jesus? Que nós somos transformados e libertos pelo sangue do Cordeiro. Será que a minha vida é igual à minha retórica? Ou será que eu sou apenas um sofista? Temos que analisar, meus irmãos. É muito sério. Nós estamos falando aqui de vida e de morte. E Jesus se doou por nós. Ele se deu por nós. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Essas indagações continuam hoje. A descrença de muitos é um estado de negação. Há uma grande diferença entre duvidar e ser incrédulo. Muitos de nós estamos descrentes de muitas coisas. A dúvida é natural, a dúvida é normal. Duvidar é inerente à nossa condição, às nossas limitações. Será que isso é possível? Será que isso pode acontecer? Será que a minha vida pode ser restaurada? Será que essa situação pode ser mudada? São dúvidas que vêm ao nosso coração. Mas incredulidade é terrível, porque incredulidade é uma atitude de rejeição à manifestação da graça de Deus. É você ver a graça de Deus e não crer. Isso é incredulidade. É entender que a mão de Deus se manifestou, que Cristo se colocou à nossa disposição, que Cristo tem poder para restaurar toda e qualquer situação. Mas você duvidar, você ser incrédulo, você não crer, você não querer,
A dúvida não é um problema. Duvidar não é problema, gente. O problema é quando essa dúvida se torna incredulidade. Isso acontece quando as coisas são mal resolvidas. Vivemos, queridos irmãos, queridas irmãs, em um tempo de grande descrença. E não, o mais estranho que pareça, e não uma descrença na religião. Porque nós temos várias religiões. Quando nós fomos fazer ali o evangelismo, aqui numa comunidade próxima, Gils, o pessoal que está aqui, lembra? Só naquela rua tinha um monte de igreja. Um monte de igreja. O problema não é esse. O problema é o que está sendo pregado. O que estamos vivendo. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos realmente imbuídos em entender aquilo que Deus quer de nós? Vivemos um tempo em que floresce a cada dia mais e mais igrejas. Precisamos, meus irmãos, ir para o outro lado. Precisamos entender que a manifestação do braço de Deus pode intervir na história e efetuar milagres ainda hoje. Você crê nisso? O braço forte do Senhor, a hora que Ele quiser Ele falar, acabou, chega, terminou, é o fim. Esse sofrimento, o teu deserto, a tua luta, a tua angústia acabou. Será que temos vivido isso? Será que nós temos dado crédito a essa pregação? Será que nós acreditamos no braço forte do Senhor? E por isso hoje nós encontramos muitos crentes nominais ou ateus práticos que creem com o lado, mas descreem no seu coração. Isso é terrível. Basta um momento de reflexão. O túmulo está vazio. Sabe por que está vazio? Porque Jesus vai voltar. E como está a minha vida? Como está a sua vida? Como é que nós estamos nos preparando para isso? Olha o que diz o verso 3 de Isaías 53. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dor, que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Muitos hoje, tal qual essa profecia foi feita, tal qual aquele momento, naquele período, ela continua hoje. É uma descrição poética e profética do sofrimento, delineando de uma maneira muito clara a angústia e a rejeição que Jesus teria. A passagem revela, meus irmãos, a aflição, homens de dor, experimentados em seu sofrimento. O verso enfatiza esse sofrimento físico, emocional que Cristo suportou por nós, e nós o rejeitamos. Nós não queríamos assunto com Ele, como hoje nós continuamos a rejeitar a Jesus Cristo. Nós queremos as benesses de Deus, nós queremos as bênçãos de Deus, mas nós não queremos ser servos de Deus. Sabe por quê? É difícil de você entender que quando você é servo de Deus, você é feliz. Tem pessoas que não conseguem entender isso. Pensa que dizer não para o pecado é você estar aprisionado, e você não percebe que você já está cativo. Mas Jesus Cristo veio para nos libertar. Só que nós não fazemos caso algum. Ele é um homem experimentado de dor, Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece o meu sofrimento, Ele conhece a nossa angústia. Deus não é alheio ao sofrimento humano. Deus não é alheio ao descaso. Deus sabe o que é ser rejeitado. Você já foi rejeitado? Deus sabe o que é ser rejeitado. Alguém já virou o rosto para você? Já viraram o rosto para Jesus. Você
já foi acusado injustamente? Deus sabe o que é isso. Você já foi punido por algo que você nunca fez? Deus foi punido por algo que ele nunca fez. Por isso que ele é experimentado, homem de dores, que sabe o que é padecer. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. Aqui profundo, aqui nós podemos nos aprofundar que esse Jesus, o servo, se identifica com o meu sofrimento, com o seu sofrimento, mostra empatia profunda e uma conexão íntima com aquilo que você está sentindo. Deus sabe como dói. Deus sabe que é ser desprezado. Deus sabe que é ser injustiçado. Ele não é reconhecido, ele não é desejado. Muito pelo contrário, as pessoas viram o rosto. Diz que o Deus, em seu divino cuidado, ele veio por amor ao Ageu, por amor ao Gil, por amor a Fabiano. Diferente do Ageu, do Gilson e da Fabiana, muitas pessoas sequer têm o bom senso de reconhecer que a única esperança de escapar do desastre iminente está na pessoa de Cristo Jesus. Nós preferimos ficar em cima daquela solução antropocêntrica do meu eu, do meu conhecimento, da minha inteligência, das pessoas que eu conheço, dos meus contatos, e damos as costas para Deus, desprezamos dele, nós não fazemos caso algum, como diz a palavra de Deus. Mas na pregação de Isaías, vamos aprender algumas coisas que revelam o detalhe desse amor incondicional. Sabe o que é incondicional? Porque Deus nos ama, apesar de quem nós somos. Porque Deus morreu, apesar de mim. Porque Deus me amou, quando eu ainda era inimigo de Deus. Amor incondicional, meus irmãos, que nós lembramos nessa Páscoa, simboliza um amor pleno, um amor completo e absoluto, que não impõe condições ou limite para amar. Olha que coisa gostosa. Não tem limite. Ele não impõe uma condição. Ele te ama do jeito que você está, todo sujo, todo imundo, cheio de lama, carrapicho, todo maltrapilho, cheio de traumas, cheio de dores. Ele te ama do jeito que você está. Mas quando você o recebe, quando você o aceita, ele não te deixa como está. Tal qual a parábola do filho pródigo. Ele te dá um anel, te dá uma vestimenta nova, te bota sapatos. Ele te faz se tornar uma nova criatura. Esse é Deus que tudo vê. Esse é o amor incondicional. No seu amor incondicional é demonstrado através de atos. Amor se mostra por atos. Não adianta você escrever bonitinho, eu te amo. E através das suas atitudes você faz algo completamente diferente. O amor de Cristo é demonstrado em atos. Quando Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Olha o que ele diz. Ele certamente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores Ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Deus quer te curar hoje.
Esse amor incondicional é demonstrado através das nossas curas emocionais, através das nossas feridas, através dos nossos traumas. Esse amor incondicional é que Deus trata da nossa doença, o maior câncer que o homem pode ter, chama-se pecado. Jesus veio a esse mundo para solucionar o maior problema de todos. Jesus venceu a morte. E quando nós fecharmos, olha aqui, um dia, lembra que me chamam aqui de Highlander, né? Um dia eu vou morrer e não vou acordar mais, gente, não tem jeito. Mas eu sei que eu vou abrir meus olhos imediatamente nos céus. Jesus veio curar essa enfermidade, essa dor, aquilo que me distanciava dele. Ele levou sobre si os meus pecados, os meus horrores, as minhas dívidas. Ele pagou de modo cabal. Ele fez expiação por mim. Ele substituiu a mim. Esse amor incondicional, ele leva sobre ele o meu castigo. O amor incondicional leva o castigo de cada um de nós. Reputávamos eu e você por aflito, ferido e oprimido, mas ele estava sendo castigado por amor ao inimigo, por amor a Consuelo, por amor a Alain. Isso é amor incondicional. Ele foi transpassado, ele foi esmagado, ele sofreu, mas nos trouxe a paz. As feridas que ele foi ferido, nós somos curados. Deus nos cura através do teu Santo Espírito. E esse amor incondicional, sem limites, leva Jesus à morte. Ele morreu a nossa morte, para que nós não morrêssemos, mas para que tenhamos vida, e vida em abundância. Ele foi sepultado entre criminosos, tanto de um lado quanto de outro. Ele foi esmagado, ele sofreu, mas através da morte de Jesus, ele nos traz a vida. Olha o que diz o texto. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Colocaram a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse injustiça, nenhum engano saiu da sua boca. Todavia, é o mistério de Deus, todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer, quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado. Se verá a posteridade prolongada os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Através da morte de Cristo, os nossos dias são prolongados eternamente. Através dos merecimentos de Cristo Jesus, através da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, ele é o castigo que nos traz a paz. Cristo é o servo sofredor. Cristo poderia não ter aparência, talvez ele não fosse reconhecido por aquelas pessoas, mas ele nos amou e nos ama incondicionalmente. Cristo sofreu, foi ferido e rejeitado, mas triunfou sobre a morte. Sofreu o pecado, mas ressuscitou. Precisamos, meus irmãos, reconhecer isso. Precisamos, meus irmãos, ter essa alegria, perder o nosso medo, saber que sobre ele nós estamos seguros. Eu quero terminar essa reflexão como eu comecei. Quem deu crédito à nossa pregação? Você que está no crédito?
Você acredita de verdade? Ou você tem rejeitado? Ou você tem virado as costas? Mas eu quero que você entenda nessa noite que, embora você o rejeite, esse amor incondicional, eu vou repetir, levou sobre si a nossa enfermidade. Vamos baixar nossas cabeças. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai de misericórdia, cheio de bondade. Ó Pai, o Senhor se deu por nós. O Senhor se tornou homem. O Senhor foi esmagado. O Senhor sofreu. O Senhor deu a sua vida para nos resgatar, Senhor. Ó Pai, que nós possamos, através desse amor, através do Espírito Santo de Deus, entender que só há um caminho para a vida, é Jesus Cristo. Só existe um problema, uma solução para os nossos problemas, é a esperança em Cristo. Que não adianta confiarmos em pessoas, em sistemas políticos, financeiros, econômicos, mas o Senhor veio a este mundo trazer esperança em um tempo de descrença. Quem tem dado crédito à sua pregação? E quem o Senhor tem manifestado o seu braço? Senhor, que nós não tenhamos dúvidas, Senhor, que nós não sejamos incrédulos, Senhor, mas que nós possamos ver, ó Pai, o seu braço forte se manifestar sobre as nossas vidas, Senhor. Pois o Senhor nos trouxe a paz. Pois em Cristo o Senhor fez cair a iniquidade de todos nós. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ó Pai, que haja um avivamento no seio da sua igreja, Senhor. Que nós, em nome de Jesus, Senhor, não veamos a igreja como rotina ou de uma maneira qualquer, mas quando nós entrarmos aqui, entremos com alegria, com respeito, entendendo a sua santidade. E o Senhor é santo, como diz o texto de Hebreus, precisamos ser santos. E o Senhor nos dá a condição para isso através do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, quando nós fechamos os olhos aqui, eu creio em Cristo Jesus, que nós abriremos imediatamente os céus e ouviremos aquela palavra maravilhosa: vinde bendito de meu Pai. Senhor, fale aos nossos corações nessa noite, Senhor, que nós não sejamos duvidosos ou incrédulos, mas que nós possamos mergulhar, imergir na sua santa presença, Senhor. Pai de amor, cuida de nós, cuida de mim, faça um avivamento profundo no seio da sua igreja, Senhor, para que nós possamos escapar do desastre que é a morte, do desastre que é o inferno, reconhecendo a Ti como o único, suficiente e exclusivo Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós reconhecemos esse amor incondicional demonstrado na cruz do Calvário por nós, esse amor incondicional que carregou sobre si os nossos pecados, esse amor incondicional que levou Jesus à morte para que eu e cada um irmão aqui tenhamos vida. Queria que nesse momento, só tocando a sua oração específica com Deus, queria que você olhasse para dentro de você. Talvez você tenha alguma mágoa, alguma coisa que está difícil de superar. Talvez você tenha um pecado que você acha que você não consegue parar.
Ele venceu a morte. Agora é você e Deus. Talvez o inimigo esteja soprando no seu ouvido, tentando, te acusando, dizendo que não tem jeito, para você não tem condição. Sem mentira, porque em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você entende isso essa noite, queria que você levantasse uma das suas mãos. Mas, Senhor, eu não sei como. Amém. Glória a Deus. Há mais alguém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Há mais alguém? Esse Espírito Santo de Deus está falando, está te transformando. Ele quer fazer morada, Ele quer mudar o seu estilo de vida. Ele quer levar a sua enfermidade, a sua dor. Se você quer se reconciliar efetivamente com o Senhor, levante a sua mão, faça o sinal. Glória a Deus. Está todo mundo de olho fechado e vai continuar. Eu quero que, se você tem coragem, é um ato de fé, quero que você venha aqui à frente. Sei que você levantou a mão, sem medo de ser julgado, porque todos nós pecamos, mas nós queremos orar por você. Não importa quantas vezes você tenha feito esse ato, hoje é noite de restauração. Sai do túmulo e vem para Jesus. Pastor Carlos, por favor, olhe para essas vidas. Nosso Deus, como a tua palavra diz, tragada foi a morte na vitória de Jesus. E queremos, Senhor, que esta vitória se estenda a esses corações, que haja liberdade, alegria, que haja, Senhor, a tua graça reinando nesses corações. Liberta o Senhor daquilo que oprime, liberta o Senhor daquilo que afasta de ti, para que eles possam, Senhor, possam viver inteiramente na tua presença. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus morreu na cruz por cada um deles. Jesus quer dar uma vida plena, como ele disse, vida plena, para que possamos viver com alegria. Abençoe, Senhor, todos os dias de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vocês, quando forem voltar para o banco de vocês, sabem que vocês estão mais alvos do que a neve. Que Cristo já perdoou todo o pecado. A Ele honra, glória e louvor pelo século dos séculos. Amém.
Senhor Jesus, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelo século dos séculos. Que você tenha uma semana abençoada e abençoadora. Lembrando que quarta-feira nós temos aqui nosso culto de oração, estudo bíblico. Estamos estudando sobre a doutrina da salvação. Quem é do grupo DPT do André já até recebeu a apostila. Eu mandei a apostila lá da doutrina da salvação. Quinta-feira, Alaí e Sueli vai ter o culto normal às 17, a oração a partir das 17 horas. E no sábado, de manhã, o pessoal da liderança temos o nosso café da manhã, né? E logo mais, às 14 horas, não é isso? 13 horas, as mensageiras do rei. Tá bom? As irmãs líderes, né, devem ser, que puderem estar junto aqui para poder ajudar, vai ser muito bom, tá? E que você saia daqui, nessa manhã, com a cabeça erguida. Não erguida por você, mas sabendo que Deus está contigo. Que o diabo não tem poder sobre a sua vida. Que em Cristo você é mais que vencedor. Eu não estou dizendo que não vai ter dificuldades, mas estou dizendo que a vitória é certa, em nome de Jesus. Uma boa semana a todos. Fiquem na paz de Jesus.